Para resolver esse problema, é preciso que você perceba algumas coisas nessa tabela. Para ficar mais fácil, eu quero propor uma modificação temporária e, em vez de a gente se preocupar com os múltiplos de 17, vamos nos preocupar com os múltiplos de 4. Então vamos começar por esta coluna aqui. O primeiro múltiplo de 4 é o próprio 4. Olhando para essa coluna que começa pelo 4, eu noto que todos os números da coluna são múltiplos de 4. O próximo múltiplo de 4 é 8. E aí eu olho para a coluna que começa pelo 8. E eu vejo que todos os números que estão nessa coluna são múltiplos de 4. O próximo múltiplo de 4 é 12. E, mais uma vez, eu percebo que a coluna que começa com 12 é composta só por números que são múltiplos de 4, e isso vai se repetindo até a coluna que começa pelo 48, que é o último múltiplo de 4, antes de 50. E aí depois eu começo a olhar para as linhas. Se eu olho para essa linha aqui, é a linha que começa com 4. Toda essa linha é composta por múltiplos de 4 e o mesmo vai acontecer na 8ª linha, na 12ª linha, na 16ª linha, até a 48ª linha, que é o último múltiplo de 4, 48, antes do 50. E aí é só eu pensar da seguinte forma: em cada uma dessas colunas há 50 números. Então, em cada uma delas, eu vou encontrar 50 múltiplos de 4. E depois, em cada uma das linhas, há 50 números. Portanto, eu encontrarei em cada uma dessas linhas que eu marquei 50 múltiplos de 4. E aí é fácil chegar a um resultado. Eu só preciso agora ter clareza de que essas colunas e essas linhas, elas vão se cruzar, de modo que nessas interseções eu terei números comuns à linha e à coluna. E esses números, quando eu somar esse 50 com esse 50 com esse 50, com todos os 50 das colunas e com os 50 das linhas, esses números que estão nessas interseções, eles terão sido contados 2 vezes. Então eu terei que descontar essa contagem em duplicidade. Bom, agora a gente vai pensar no nosso problema referindo-se ao 17, de fato. Vou apagar aqui. Ok. Vamos voltar lá para o 17. A primeira coluna em que vai aparecer o 17 é a própria coluna que começa com 17. A próxima é a coluna 34 e a próxima seria a coluna 51, mas ela não está lá porque a gente só vai até o 50. Então perceba que nessa coluna aqui e nessa coluna aqui, em cada uma delas, nós encontraremos 50 múltiplos do 17, em cada uma delas. Depois eu tenho múltiplos de 17 na linha encabeçada pelo 17 e na linha encabeçada pelo 34. A próxima linha seria de 51, mas o 51 ultrapassa o 50. E aí, da mesma forma, em cada uma dessas duas linhas, nós encontraremos 50 múltiplos de 17. Então, a princípio, nós teríamos 100, 150, 200 múltiplos de 17, mas 4 deles foram contados 2 vezes, então a gente vai precisar descontar. Dessa forma eu terei 200 menos as repetições, portanto a resposta é 196.